Olá, senhores associados. Estamos juntos aqui, a diretoria executiva, para darmos esclarecimentos sobre as ações que foram desenvolvidas por essa equipe ao longo dos anos em que estamos aqui à frente da diretoria. Em especial, a gente deve tratar aqui, na área jurídica, dentre outros temas, de reestruturação de contratos advocatícios, de interiorização de escritórios de advocacia e da expansão recente que a gente está programando para essa interiorização. Por outro lado, temos também como temas que serão tratados pelo nosso vice-presidente o curso de assessoria parlamentar, as eleições de candidatos militares, a intensificação dos trabalhos em Brasília, os encontros regionais semestrais e a reforma da Previdência, nas suas três linhas de frente, que são a PEC 06 do Senado, a reforma dos servidores públicos estaduais, que está por vir também no Senado, e o PL 1645, que trata da nossa assimetria com as Forças Armadas. O nosso Major João Alves vai tratar da melhoria na comunicação e, dentre outros fatos, ele deve tratar sobre o novo site, aplicativo da Força, grupos de WhatsApp, campanhas publicitárias. Depois, para concluir, a gente gostaria de falar sobre a compra da nossa sede própria, experiências com plano de saúde, expansão dos convênios, criação do plano próprio de benefícios e o rigor que a gente vem implementando na gestão financeira. Então, Correia, faça aí as suas palavras sobre os temas que você... Presidente, quando o convidado foi para fazer parte dessa nobre equipe de abnegados, eu e a missão que me foi colocada, os anseios da atual gestão, da atual diretoria jurídica, eu iniciei uma profunda diagnose, justamente para identificar o que fazíamos, o que éramos e como melhorar para poder prover o melhor serviço de assistência jurídica para os associados. Então, dentro dessa diagnose, eu identifiquei que a função do diretor jurídico, ela perpassa obrigatoriamente pela assessoria jurídica, pela consultoria jurídica e, principalmente, a mais importante, a gestão de contratos. Nós conseguimos, quando eu cheguei, eu consegui identificar que nós temos hoje um contrato de excelência, um contrato muito bom para a associação. E que os ajustes neles somente apenas de valores ou alguns pormenores, mas a sua base perfeita. E nos assegura termos contratos com parceiros de uma forma tranquila. Mas de nada adianta ou de nada adiantaria termos bons contratos, da mesma forma que temos uma excelente cabedal de leis, temos uma excelente Constituição, se nós não fizermos a gestão desse contrato. E foi justamente nisso, atendendo os anseios de vossa gestão, que eu me pautei nesse estudo profundo de gestão de contratos. E no estudo, eu identifiquei que nós precisamos fazer mais gastando menos. Não quer dizer que não se vai gastar, mas quer dizer que nós precisamos dar uma resposta ao associado mais ampla, mais efetiva, sem que para isso precisemos aumentar custos. Na minha diagnose, eu consegui identificar de que a atual gestão assumiu os trabalhos com uma regionalização para o interior em 2 regiões. Feira de Santana, hoje denominada região leste,
e Vitória da Conquista, hoje denominada região Sudoeste, já na vossa gestão, dando continuidade ao trabalho iniciado na gestão antecedente. Houve uma expansão a partir do meio do ano passado, culminando efetivamente em outubro do ano passado, para mais 5 regionais. Itabuna, hoje denominada Regional Sul, Porto Seguro, Regional Extremo Sul, Irecê, denominada Regional Chapada, Juazeiro e Barreiras, respectivamente, regionais Norte e Oeste. E para que isso? Para que a Força Invicta esteja mais próximo dos seus associados. Para que o jurídico da Força Invicta possa fazer um atendimento com um menor delay, com mais eficiência. E se usamos os meios necessários de forma eficiente, a tendência é que sejamos mais eficazes. O estudo se aprofundou e nós notamos de que os nobres associados da capital e RMS, aos quais eu me incluo, porque eu resido na capital, então hoje eu me sinto confortável como associado, que eu sou, eu estou diretor jurídico, mas eu sou associado. Eu me sinto confortável com a assistência jurídica que nós temos na capital. Só que vislumbrei que no interior ainda tem muito associado que está, eu não digo desassistido, mas com um delay de assistência que nós podemos diminuir. Aliado a isso, presidente João Alves e vice-presidente capitão Igor, os custos que foram identificados. A Regional Oeste, por exemplo, que tem sede em Barreiras, às vezes tem que fazer um deslocamento para Macaúbas, que dista aproximadamente 375 quilômetros, e de vinda são 750 quilômetros. Isso nós temos custos com deslocamento, custos com alimentação, hospedagem do nosso advogado contratado. E eu notei que em alguns meses esses custos, não são em todos por óbvio, em alguns meses esse custo dessa regional, não estou falando especificamente aqui da Oeste, mas de uma regional, nós poderíamos só com esse custo de despesas extras prover uma outra regional e diminuir esse espaço entre as regionais. Como foi feito no primeiro processo, né? Que a gente, com 2 regionais apenas e a capital, para atender o interior todo, o estado da Bahia todo, a gente tinha um custo elevado de deslocamento dos advogados da capital para, por exemplo, Juazeiro ou então para Barreiras, além de que esses contratos, à época, eles eram contratos com cotas limitadas de atendimento mensal. E uma vez atingida essa cota, a gente teria que pagar um plus que era acima do preço da média mensal da cota. Então a gente, ao promover essa interiorização, na verdade a gente conseguiu uma economia financeira suficiente para dar conta dessa expansão, né? E bem lembrado, presidente, que inclusive nós tínhamos um outro problema, que era a demanda reprimida, né? O associado muitas vezes se associava assim em outras instituições porque justamente não tinha um escritório lá na cidade dele, e ele procurava essas instituições, né? Porque não tinha que vir aqui à capital. Então essa regionalização começou, a demanda surgiu porque a gente colocou o escritório lá também. Então a gente tem que prestar atenção nesse tópico também, que a gente sabe dessa demanda reprimida. Sem dúvida, né? Porque o associado, ele carecia dessa atenção da Força Invicta, né? Nós tínhamos ainda um sistema muito concentrado na capital, e com a nossa gestão a gente tem proporcionado isso, uma capilarização cada vez maior para que os serviços que a associação pode oferecer ao associado chegue não só à capital, RMS, mas que chegue aos rincões de todo o estado, né? Presidente, não estamos inventando a roda, ela já existe. Nós estamos apenas aperfeiçoando, que eu acho que é o mistério de todos aqueles que assumem determinado trabalho.
aproveitar tudo aquilo já existente e melhorar. E temos que melhorar. Então, dentro desse estudo, dessa reestruturação, porque eu aqui reafirmo, eu sou associado da capital. E eu aqui desde maio do corrente ano, hoje completam 106 dias que aqui estou com os senhores, eu consegui identificar de que nós conseguiríamos, com uma simples reestruturação de pastas que já estavam, né, sendo bem atendidas aqui na capital, mas com a reestruturação nós conseguiríamos criar, sem aumentar um centavo sequer, João Alves, conseguiríamos criar até 7 regionais. Então, fizemos aquele estudo conjunto, não foi? E identificamos, dentro da demanda, dentro dos anseios, daquilo que nós sempre recebemos aqui no jurídico, por parte dos associados. Isso não é somente um trabalho de identificação de espaço, distância geográfica, e sim é um trabalho de pesquisa científica na qual nós vemos onde nós estamos gastando, onde não poderíamos fazer um contingenciamento, não, uma contenção daqueles gastos. E os anseios dos associados, foi aí que nós identificamos de que nós poderíamos ter, além das atuais regionais, que todos conhecem, termos novas regionais em Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas, Guanambi, Alagoinhas e Jacobina. Mas por que isso, presidente? Porque nós, em conjunto, identificamos que nós temos um excesso de delay e de custos em deslocamentos nas regiões Norte, Leste, Oeste e Extremo Sul. São as que nós mais precisamos, né, fazer essa gestão. A Sudoeste, por ela estar justamente ali, Sudoeste, próximo ao Oeste, com a regional Guanambi, que a bem da verdade, se formos pela divisão geográfica, inclusive da nossa instituição Polícia Militar, ela pertence à regional Sudoeste, ela faz justamente esse link intermediário entre as cidades abrangidas por Vitória da Conquista e por Barreiras. Então, por isso que foi sugerido, né, e acatado de pronto pela executiva nessa expansão das regionais, porque só tem coisas positivas. Vamos diminuir o delay de atendimento, vamos fazer com que os associados dessas novas regionais se sintam acolhidos e vamos reduzir custos com deslocamentos e não vamos aumentar um centavo sequer com os custos em honorários, porque foi justamente a economia numa reestruturação das pastas da capital que proporcionou a criação dessas novas regionais. Proporcionando aos associados dessas cidades o mesmo benefício e comodidade que os das regiões que passaram a ter escritório de advocacia têm hoje, né? Perfeito, até porque são todos associados. Mas ainda, eu vejo que isso reflete o nosso rigor com a questão do recurso de todos os associados, porque dentro desse estudo que o nosso diretor fez, nos possibilitou, né, chegar até essa expansão, gerando maior satisfação. Então, o controle da gestão, né, buscando sempre o melhor custo-benefício para o associado. Acho que isso foi um ponto preponderante e é uma das premissas dessa gestão, que é o custo-benefício, sempre zelando pelo recurso do associado. Perfeitamente. E a cereja do bolo, dileto vice-presidente, é que não se limita a essas regionais. Eu aproveitei, isso eu aprendi sempre, eu aproveitei uma oportunidade na qual eu tinha uma obrigação de me fazer presente no Enem, porque tinha uma câmara temática do jurídico, para a qual eu fui convocado pelo Major Bombeiro Militar Roger, que é o diretor jurídico da FENEM,
e aproveitei essa oportunidade e conversei com alguns colegas, também diretores jurídicos de outras associações de todo o Brasil, aqueles que estavam presentes. Infelizmente, nem todos se fizeram presente nessa Câmara Temática. E no jantar, eu tive a oportunidade de conversar com alguns presidentes de associação. E nós estamos conseguindo, né, ainda estamos em tratativas, o termo vai ainda ser confeccionado, estamos alinhavando um termo de cooperação de assistência jurídica. Em que consiste esse termo de cooperação e assistência jurídica? Um associado da Associação de Oficiais Militares de Pernambuco, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, ele tem alguma situação onde ele esteja em meio a um divórcio e ainda a cônjuge dele, não se divorciou, ela esteja residindo, por exemplo, em Porto Seguro. Nós da Força Invicta faremos esse atendimento para esse associado da Associação Pernambucana. E da mesma forma, um associado nosso que tiver um problema onde ele precise de uma assistência jurídica no estado de Pernambuco, no estado de Alagoas, no estado de Minas Gerais, Espírito Santo, porque eu estou tentando fazer com que esse termo de cooperação ele seja o multilateral e o mais amplo possível, ele também tem esse plus, ele tem esse atendimento. E o mais importante, presidente, mais uma vez, não teremos custo algum com isso. E a cobertura, então, seria para o Brasil todo? Infelizmente, de momento não, porque existem associações que elas só fazem assistência jurídica de cunho de ações coletivas. Então, para essa associação não seria interessante, mas vamos tentar abranger o máximo possível o país inteiro. Uma novidade também que estamos trazendo a nível inicialmente de pré-projeto, mas que está sendo costurado, foi com base nesse enfrentamento que nós estamos fazendo com esse parecer da PGE. Todo mundo sabe do que se trata, não precisa aqui fazer comentários. E os senhores sabem que nós encomendamos pareceres. E dentro dessa conversa com um desses pareceristas é que surgiu essa possibilidade de, na próxima gestão, isso não é para agora, na próxima gestão, mas eu pretendo deixar aqui o pré-projeto, nós fazemos contratação ou contratações de escritórios de advocacia top litigation para atuar em situações de altíssima complexidade. Não que o nosso corpo jurídico ele não seja capacitado para tanto, mas em algumas situações nós precisamos colocar um nome de peso nacional para podermos balizar a atuação do nosso corpo jurídico. Eles atuariam nos casos dos 3.800 associados? Não, nós escolheríamos uns lead cases e com base nesse lead case, sustentado por essa banca de nível nacional, nessas ações denominadas de top litigations, o nosso corpo jurídico atuaria. Ainda na área jurídica, a gente mais gostaria que o capitão Igor fizesse alguma referência às demais ações que a gente já vinha desenvolvendo antes da chegada do Major Correia, como os mandados de segurança, como as questões relacionadas com promoção, concursos. Nós temos desenvolvido um trabalho que busca, como todo o trabalho da Força Invicta, atender os anseios dos associados. Então, alguns reclames que são históricos da nossa instituição, seja ela Polícia Militar, o Bombeiro Militar, no que versa sobre a questão das promoções, né, o nosso fluxo de carreira e os famosos capotes. Então, nesse sentido, a Força Invicta, ela tem ao longo do tempo, e isso se fortaleceu bastante na nossa gestão, e buscar, junto aos comandantes gerais, uma interlocução, buscando uma aplicação
da legislação, da lei de promoções, dentro daquilo que nós entendemos ser mais justa e correta. Para além disso, né, nós buscamos uma ação judicial que está em trâmite, que busca corrigir algumas distorções na aplicação da lei de promoções, atendendo aí um anseio, acredito, de toda a oficialidade, seja ela do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. Uma outra ação que eu acho que merece destaque, que nós temos, que nós empreendemos, também atendendo um anseio de toda a oficialidade, é a preservação da hierarquia e da disciplina. Quando nós entramos com o mandado de segurança relativo à inscrição do CESP Bombeiro, né, que abriu vagas para a Polícia Militar, não tendo ali uma indicação do nosso comandante-geral da Polícia Militar, que desrespeitou o previsto no nosso estatuto, que diz que o critério único para que os oficiais venham a fazer o curso do CESP ou CAO seja o critério de antiguidade. Então, mais uma vez, a Força Invicta, atendendo ao anseio de toda a oficialidade, ela tem buscado, né, através dessas ações, seja do ação judicial, buscando a correta aplicação da lei de promoções, seja através do mandado de segurança, buscando a correção daqueles oficiais que não preenchiam ali o critério estabelecido no nosso estatuto, restabelecer dentro da nossa instituição a hierarquia e a disciplina, que é algo que é um clamor de toda a oficialidade. Paralelo a isso, vale destacar que a estratégia jurídica ela não tem sido o principal foco da nossa gestão, porque nós entendemos que é uma estratégia que demanda um certo tempo e nós temos optado por uma estratégia de articulação política, buscando as relações institucionais e governamentais. Nesse aspecto, é importante destacar para todos os associados que nós construímos, junto com os associados, fizemos câmaras temáticas, né, com os oficiais intermediários subalternos, com os oficiais superiores, buscando ali acolher, né, sugestões e construir um texto em consenso com todos os associados que buscasse viabilizar um melhor fluxo de carreira para toda a oficialidade, seja da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. E a Força Invicta construiu um projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia, entregue à época ao presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, que é o deputado Marcelino Galo. Então nós também trabalhamos dentro desse viés, dessa vertente, buscando não somente uma resolução por uma via jurídica, mas também uma solução por uma via da articulação política, uma via propositiva. E nessa via eu queria que você avançasse para falar sobre os temas que você tem ficado à frente, tanto em Brasília quanto a relação aos cursos de assessoria parlamentar. Bem, nós, assim como toda instituição, a Força Invicta nesse ano completa 15 anos. Então nós vemos um processo de amadurecimento desde a sua criação lá em 2004 até hoje, e nós, durante esse tempo, desenvolvemos várias linhas, várias estratégias para alcançar aquela que é a nossa razão de ser, de existir, que é atender os anseios dos nossos associados. Dentro dessas vias, primariamente a via jurídica, nós percebemos que existe uma demora demasiada para que a gente tenha esses resultados e, em via de regra, ela é uma estratégia muito reativa, porque a gente parte para uma ação judicial quando algo já está estabelecido. Então nós optamos por uma via das relações institucionais e governamentais, essa estratégia que foi fortalecida bastante durante a nossa gestão, capitaneada pelo nosso presidente, em que nós entendemos que antes de reagir nós podemos propor, nós podemos construir, nós podemos nos relacionar e participar dos processos decisórios afetos à nossa carreira, à nossa vida enquanto policiais militares e bombeiros militares. E toda essa transformação ela passa principalmente pelas casas legislativas.
Então, eu participei inicialmente de um curso de capacitação de assessoria parlamentar lá em Brasília, junto à época com o nosso diretor secretário, o Major João Alves, e desse curso nós começamos a empreender algumas ações buscando sensibilizar toda a oficialidade para a importância dessa atividade, para a importância da participação nesse processo. E, dando continuidade a esse trabalho, nós fizemos várias reuniões no interior do estado e na capital, trazendo a importância dessa atividade, a importância principalmente de nós termos um representante político, seja na esfera estadual ou na esfera federal, buscando sensibilizar todos os oficiais de que nós exercemos hoje um papel de liderança nos 417 municípios em que estamos. Nossa instituição, as nossas instituições, seja a Polícia Militar e Bombeiro Militar, que tem maior capilaridade dentro do estado e que exercemos ali um papel de liderança que pode com certeza influir nos resultados na construção de soluções, não somente na área de segurança pública, mas nas soluções de defesa social, que inclui aí também o nosso bombeiro. Então promovemos, além dessas reuniões, buscando sensibilizar os nossos associados, o curso de assessoria parlamentar, já que era pensando também nos recursos dos nossos associados, em que seria um custo alto mandar 50, 60 oficiais para Brasília, nós trouxemos o curso para o nosso estado. E com isso nós oportunizamos a todos os associados, que ali se predispuseram, se colocaram, se inscreveram, a serem capacitados, a tomarem conhecimento de uma estratégia que pode trazer um resultado mais célere para os nossos anseios. Então nós capacitamos 46 oficiais o ano passado e nessa segunda edição mais 46 oficiais, incluindo aí alguns oficiais de outros estados, porque é um curso que ele traz uma visão nacional. Então é um curso que é em parceria com a nossa Federação Nacional, a FENEM, e traz instrutores, os melhores instrutores de todo o Brasil. E nessa edição, inclusive, nós tivemos a possibilidade da participação institucional. Acredito que fruto já desse fomento feito pela Força Invicta, as instituições têm começado a buscar essa estruturação que é tão importante, que está com o nosso diretor jurídico aqui bem trouxe. Não estamos aqui para reinventar a roda. Ela já existe, nós temos vários casos de sucesso pelo Brasil afora e nós precisamos aproveitar esses casos de sucesso. Então, dentro desse processo, nós buscamos, dentre os associados, aqueles que tinham interesse de se candidatar, colocamos essa consulta a todos os associados, para que nós pudéssemos, ali, dentre todos que predispuseram, escolher um. E assim foi feito no pleito passado. Conseguimos, graças a todos os oficiais associados que reconheceram a importância do que foi colocado pela Força Invicta, de ter um representante político para que nós pudéssemos ter voz no parlamento, uma voz natural de alguém que sofre o mesmo que nós sofremos, que tem os mesmos anseios, e conseguimos a eleição do nosso capitão Alden, hoje deputado estadual. Um processo, que foi interessante como citar e explicar bem, em que os nossos associados eles tiveram a oportunidade de avaliar cada um num debate proporcionado pelo nosso Departamento de Tecnologia, em que transmitido ao vivo o debate dos candidatos a deputado estadual, depois a federal. Os associados puderam, a partir dessa interação, formar sua opinião e convencimento sobre qual seria o candidato mais adequado, e a gente, posteriormente a esse debate, proporcionou a enquete de indicação. E como a maioria escolheu o capitão Alden na época, foi interessante esse amadurecimento da categoria em seguir a orientação da maioria.
e isso contribuiu para a eleição de Alden, e eu acho que isso é um marco que a gente precisa sustentar para que nas próximas eleições a gente faça o mesmo e que seja sempre por indicação da categoria, né? Sim, sem dúvida. E agora, mais do que nunca, se aproxima aí um pleito para 2020 e nós entendemos que também é importante, é de suma importância, que nós tenhamos aí representantes, tanto nas câmaras de vereadores, tanto nas prefeituras, para que nós possamos, de fato, ter voz, ter representatividade, uma representatividade legítima e natural. Mas, presidente, dentro dessa nossa estratégia, eu acho que é muito importante aqui a gente citar para os nossos associados a questão da reforma da Previdência. Então, o trabalho que nós vemos desenvolvendo desde as gestões passadas, né, e que agora de uma forma mais enfática, porque essa reforma ela tomou corpo e ela está em andamento com a aprovação da PEC 06 já na Câmara dos Deputados e avançando agora para o Senado. E é importante ressaltar o papel que a Federação Nacional, a FENEM, ela vem desenvolvendo ao longo desse tempo, desde o momento de transição de governo, né? Já ali nas tratativas, na articulação, junto ao presidente Bolsonaro, junto aos demais parlamentares, aos presidentes, tanto do Senado, o senador Davi Alcolumbre, como o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né? E toda além da base da bancada dos militares, nós conseguimos eleger. Nós temos hoje 19 parlamentares, 2 senadores na bancada federal, mas que não é suficiente, né? Então, esse trabalho que nós estamos construindo, junto com a FENEM, porque a FENEM nada mais é do que a união de todas as associações estaduais, e a Força Invicta tem marcado presença nessa construção desde o início, né? Graças à delegação que o senhor me deu de estar representando a Força Invicta lá e a confiança de todos os associados que entendem a importância da Força Invicta participar desse processo de construção. E nós temos trabalhado com todos os parlamentares de uma forma suprapartidária, porque nós não temos partido político. Então nós temos conversado com todos os parlamentares, todos os deputados, todos os senadores, para não defender causas pessoais, mas defender causas da categoria, causas de interesse de todos os associados. E esse resultado a gente viu já na aprovação da PEC 06 na Câmara dos Deputados, quando saímos de lá com o artigo 22 e 21, que fala sobre que a União terá competência para legislar sobre normas gerais da inativação e pensão dos militares estaduais. E agora, avançando dentro do PL 1645, onde nós estamos já em conversa com todos os parlamentares que fazem parte da comissão, para sensibilizá-los de que não existe militar de segunda categoria, né? Existem vários julgados do STF, existe uma previsão constitucional que diz lá que nós somos militares, e enquanto militares temos que ter o mesmo tratamento, pois estamos submetidos aos mesmos regulamentos, ao mesmo Código de Processo Penal, ao mesmo Código Penal Militar, as mesmas limitações trabalhistas constitucionais, né? Então não podemos ter um tratamento diferente, e o reflexo do nosso trabalho já pode ser ouvido na fala dos parlamentares que fazem parte da comissão, não só dos militares, mas também dos não militares. Aqueles que nós trabalhamos, explicamos com detalhe essa característica nossa. Exatamente. Então isso é um reflexo, não é à toa, isso é um reflexo do trabalho que a gente vem desenvolvendo, de buscar esse parlamentar, apresentar as nossas especificidades, as nossas similitudes com os militares federais e a importância de nós termos um tratamento simétrico, tanto na inativação quanto das pensões militares, buscando simetria e buscando integralidade e paridade, a simetria nesse tratamento. Permita-me também aqui fazer um complemento. Nesse caso também temos que agradecer também a participação do nosso associado, né? Era o que eu ia falar. Porque nós fizemos aí um trabalho de divulgação junto aos associados nas regionais que tem aproximação com deputados, né? Com deputados aqui da Bahia e também deputados federais que representam a Bahia lá
na Câmara, né? E o que é que proporcionou isso a gente? A gente consegue hoje ter um acesso mais fácil a esse deputado justamente porque a mediação. Mediação, isso é importante. Então a gente tem que agradecer muito a participação dos nossos associados, né, dos regionais que nos ofertaram esse contato e que possibilitaram a abertura de portas, né, para que a gente estivesse hoje aqui na Assembleia Legislativa e lá na Câmara através do nosso vice-presidente fazendo contatos, né. Perfeito, João. E reforço aqui a fala do nosso vice-presidente. Eu até fui um dos 46 que fiz parte dessa turma do curso de assessoria parlamentar, um excelente curso. Recomendo a todos os associados que se predisponha a fazê-lo. E eu notei que muitos daqueles que têm conhecimentos com parlamentares e que por vezes até achava de que esse conhecimento ficasse só restrito, né, ao seu universo, nos concedeu, não é isso, para que Igor, João Alves, o presidente, né, eu cheguei até logo após o curso fazer contato com alguns, a fazer aquele contato com viés institucional, ou seja, abrangendo a todos. Hoje nós vemos o quê? Promotores. O promotor, todos recebem da mesma forma, então nós temos que brigar para que os oficiais militares sejam fortes como um todo, né? Se todos forem fortes unissionamente, não teremos diferença alguma. É importante, e ainda ontem eu fiz questão de reforçar isso, junto a alguns associados, dizendo que todo contato que é feito, ele é feito buscando fortalecer essas referências, essas indicações. Então nós solicitamos, demandamos os associados, fomos prontamente atendidos. Hoje nós temos acesso a muitos parlamentares, graças a esses associados que construíram durante a sua vida de trabalho, a sua vida pessoal, esses vínculos, essas relações, e são elas que nos abrem as portas para tratar de assuntos de interesse exclusivo da categoria. Eu não poderia deixar aqui de citar o trabalho que vem sendo desenvolvido também dentro da nossa Assembleia Legislativa, que é de suma importância, capitaneada aí pelo nosso diretor secretário, Major João Alves, que tem também, junto com o presidente, feito contato com todos aqueles deputados estaduais que definem a nossa vida aqui dentro do Estado. Então, ainda dentro do curso, nós tivemos a oportunidade de entregar uma proposição que também vai ao encontro aos interesses da oficialidade, que é o acesso com bacharel em Direito como um requisito para o quadro de oficiais policiais militares, né, fruto de um resultado, de uma aproximação que foi construída nessa gestão, de um trabalho, de uma aposta que nós estamos fazendo para sair de uma ação meramente reativa, né, para propositiva, para fazer parte de todos os processos decisórios, visto que nós somos os maiores especialistas daqueles assuntos que nos são afetos, que regulam a nossa vida, a nossa carreira e também da segurança pública e defesa social. Eu não poderia aqui deixar de citar também o trabalho que nós desenvolvemos com relação a uns anseios da oficialidade, hoje principalmente dos tenentes, dos capitães, que é a questão do CESP, da ampliação de vagas. O nosso presidente buscou tanto dentro das relações institucionais com o próprio comandante-geral da Polícia Militar e do Bombeiro, como também, na época, líder do governo, o deputado Zé Neto, ainda no processo de negociação, quando tratávamos ali de um aumento da alíquota, e buscamos incessantemente a ampliação do número de vagas para o CESP, claro, buscando sempre o respeito ao que prevê o nosso estatuto, o critério exclusivo da antiguidade. E interessante a gente também relatar a forma como o processo de acompanhamento das atividades que a FENEM tem nos pautado, né, a cada etapa, quando no início dos trabalhos junto à Comissão de Constituição e Justiça, ela nos orientava, procure deputados baianos que tenham interesse de integrar a comissão e que sejam aliados de nossa causa, para que naquela comissão a gente obtenha sucesso. E idem na comissão especial, e esse processo transcorreu até um certo momento com um relativo sucesso. Da mesma forma, a gente vem sendo orientado
para os deputados baianos que fazem parte da comissão especial da PL 1645, bem como os senadores que fazem parte da PEC 06 hoje no Senado, que a gente tem procurado sempre o apoio da mediação desses oficiais associados, tanto da capital quanto do interior, que tem uma proximidade e facilidade de acesso a eles e que franqueiam a gente o acesso e que a gente explica as nossas peculiaridades, as nossas prerrogativas, limitações, a nossa condição de militar como sendo o imperativo que nos exige a manutenção dessa distinção na reforma da Previdência, que nada mais é do que uma compensação aos prejuízos que nós temos enquanto profissionais, que não somos profissionais que temos FGTS, não somos profissionais que temos alguns direitos que são dados aos servidores civis e também não temos cidadania plena como direito político limitado, né? Filiação a partido político, restrição quando é eleito a retornar à ativa da sua profissão, que as demais categorias todas elegem um candidato, ele vai lá, faz o papel dele e depois de terminado o seu período de mandato, ele retorna para a categoria. O nosso não, é impedido. Então, essas limitações todas, a gente o tempo todo alerta aos parlamentares como distinções e limitações que nós temos e que nos impõem a manutenção das compensações, que nesse caso é a integralidade, a paridade, a extensão dela aos pensionistas e a gente ter um sistema de proteção social próprio em que ele seja retributivo, porque a contribuição que nós damos é com risco da própria vida. Acho que um outro ponto que a gente merece destaque é que nós estamos o tempo todo cumprindo o nosso papel enquanto associação de concitar os associados, de informá-los das ameaças que estão aí postas e o trabalho que a gente vem desenvolvendo para tentar mitigá-las ou mesmo transformá-las na garantia dos nossos direitos, nossas prerrogativas. Então é um trabalho que não se limita à capital. Nós temos aí feito verdadeiras caravanas, né, por todo o interior do estado, fazendo questão de buscar o associado, alertá-los sobre as ameaças que estão aí vigentes, das ações que nós estamos desenvolvendo, né, buscando ali soluções, sugestões desses associados, para que juntos nós possamos construir e transformar esse processo. Então acho que é um ponto que merece destaque. Eu acho que todos aqui têm conhecimento de quantas viagens nós temos feito com um único objetivo: ir até onde o associado está para informá-lo do que está acontecendo, que envolve a sua vida, a sua carreira, buscando transmitir o que a gente vem desenvolvendo para resolver isso e colhendo ali sugestões. Eu acho que isso também é um ponto. Salvo engano, amanhã estaremos indo para uma outra viagem ao interior do estado com esse propósito também. E a gente vem aproveitando esses momentos para fortalecer o vínculo do parlamentar com os militares, como a gente fez em Juazeiro, levando os deputados Tum e Roberto Carlos e apresentando a ele a demanda que nós temos junto à Assembleia Legislativa e que foi de pronto acolhida pelos dois parlamentares na frente de todos os associados, né? Ser um compromisso com a categoria e virou uma questão que a gente diz institucional, mas no nosso ver é associativista, né? Nós nos associamos e constituímos essa força invicta para que nossos direitos sejam preservados e até ampliados, como é o caso, para que tenhamos uma profissão cada vez mais valorizada e que preste melhor serviço à sociedade. Mas não esquecendo de falar de ameaças, a gente tem que lembrar que nesse processo de reforma da Previdência, pouco se tem tocado na questão de como ficarão os oficiais que ingressaram de 2009 para cá. A gente fala oficiais porque é a nossa categoria de oficiais, a nossa associação de oficiais, embora batizem oficiais de praças, mas como ficarão os oficiais que ingressaram de 2009 para cá, se a gente tiver
percalço nesse processo de aprovação da reforma da Previdência, no nosso caso, do sistema de proteção social. Porque existe uma regulamentação na Bahia que trata da previdência complementar e que limita o salário os proventos de quem se inativar ingressando depois desse período para o teto do RGPS. Aí o oficial teria que trabalhar 30 a 35 anos e ao final da carreira, na hora do descanso, ele teria uma remuneração limitada a esse valor. E para que ele pudesse obter algo mais, ele teria que fazer um sacrifício com a outra parcela do salário. A gente sabe lá com que comprometimento e a que custo ele conseguiria complementar esse salário no mercado, buscando um produto que vai com certeza ser mais caro do que a gente ter uma integralidade nos moldes que estamos trabalhando para ter. Por isso que a gente alerta, em especial, tenentes e oficiais que ingressaram de 2009 para cá, porque estes serão os oficiais com maior prejuízo e a gente tem que fazer um esforço muito grande para que não sejamos atingidos, porque a nossa categoria é una e a gente não pode se dividir nesse momento. É importante, e ainda hoje pela manhã eu fiz essa ressalva em alguns grupos de WhatsApp, da relevância que nós temos, da preocupação com esses oficiais mais novos, porque a reforma da Previdência ela atinge todos, né? Mas nós temos de sobremaneira uma preocupação com esses oficiais e, como o senhor bem colocou, existe uma regulamentação dentro do Estado dessa Previdência complementar, existe uma discussão jurídica com relação a uma ADI que está aí proposta, mas ainda não foi julgada, né? Porque a legislação ela diz que nós temos que ter um regime próprio e não podemos estar dentro do regime geral dos servidores públicos, mas está em discussão jurídica e até lá nós temos essas ameaças, essas incertezas que no caminho, como nós temos primado por um caminho de articulação política, de construção, é um caminho muito mais rápido para essa resolução do que um caminho via judiciário. Mas que se nós não tivermos sucesso, os militares estaduais serão tratados como servidores estaduais e essas ADIs não terão mais motivação, porque as reformas feitas para instituir previdência complementar, elas serão constitucionais. Sim. Estaremos na vala comum, que é isso que a gente tem buscado resolver. E assim, eu acho que para a gente fechar um pouco essa temática da assessoria parlamentar, da importância dessa estratégia que a FUCINVIC também adotando, eu acho que é importante ressaltar a referência que a FUCINVIC alcança hoje, não só dentro da Bahia, como fora da Bahia, por ser uma referência de uma instituição séria, comprometida, buscando sempre construir consensos, proposições, para a via de solução das suas demandas. Então, acho que é um fortalecimento dessa imagem que reflete a sua criação, a sua origem, uma imagem de uma associação forte, propositiva, constituída por oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar, que são especialistas naquilo que fazem e por isso tem grande contribuição dentro do cenário político e principalmente dentro da sociedade baiana e brasileira. Presidente, Igor, uma coisa que me serve de combustível, me motiva muito, que me motivou eu nesses 35 dias circular a Bahia, justamente aqui ser uma testemunha de ver de que essa gestão ela trabalha por todos. Nessa gestão ninguém ficará para trás. Essa gestão se preocupa com os oficiais militares da reserva, aos quais me incluo hoje por uma opção, e também se preocupa com o tenente mais novo, mais recente. Então isso é que me motiva estar aqui nesse time e estarei junto com os senhores até o último dia dessa gestão. Eu digo até, não só com o tenente, mas com o aluno oficial. Perfeito! E a gente queria passar agora a palavra para João Alves para ele tratar das questões relativas à comunicação. Presidente, comunicação realmente é importantíssimo, né? Porque de nada a gente adianta fazer tudo isso aqui se o associado não tomar conhecimento, se o associado não falar para a gente quais são os anseios dele, né? E nós hoje temos 3.805 associados, então crescemos muito. Essa gestão teve
um grande avanço com a vinda dos oficiais da reserva, que os nativos começaram a se associar bastante. Temos também os outros quadros, que estão buscando a Força Cívica, ou seja, estamos representando de fato a oficialidade, que é o que interessa. Temos que representar a oficialidade de bombeiro e PM no seu contexto. E para se comunicar com esse pessoal todo, nós tínhamos antes somente o nosso site e o nosso e-mail. Eram as únicas formas de comunicação e logo de pronto verificamos que era deficitário, tinha que melhorar. Fizemos então algumas gestões, e a principal dessa gestão foi o nosso aplicativo, que já está na versão Android, mas temos uma novidade vindo no forno, pertinho para ser lançada, possivelmente início de setembro já vai estar funcionando a nossa versão iOS também. Então, aquele pessoal que utiliza aí o iPhone, utiliza os equipamentos do iPhone, vai poder ter o seu aplicativo instalado. Nós tivemos um avanço grande também com a parte de divulgação em massa de mensagens. Aí eu gosto de esclarecer bastante ao nosso associado que o grupo do WhatsApp, de uso seu pessoal, o seu de um pequeno grupo, que é o grupo que você tem com sua turma, fica fácil você se comunicar, você trocar mensagem por dentro desse grupo, fica fácil. Mas quando nós tratamos aqui de uma comunicação em massa institucionalizada, só para vocês terem ideia, associados, nós temos 28 grupos só de associados. Então não temos como manter um monitoramento ativo para que você possa falar algo no WhatsApp e eu lhe responder de imediato. Então o que é que a gente utiliza esse grupo? A gente utiliza para divulgar. A gente lança lá a mensagem e pede sempre que se você tem alguma coisa para retornar para a gente, utilize os outros canais. Venha no aplicativo conversar com a gente ou venha através do nosso e-mail, do nosso telefone de contato aqui e faça uma comunicação individualizada, porque o seu anseio vai ser mais fácil identificado e a gente vai poder responder mais rápido. Então esses grupos de WhatsApp hoje permitem a gente ter 2.508 associados recebendo a informação de imediato. Não atinge os 3.800 porque foi uma opção do associado. Nós colocamos de fato todos. Quando a gente criou os grupos, todos foram inseridos. Só que algumas pessoas são avessos a ficar em grupos de WhatsApp, a gente sabe disso, e eles por si só saem. Mas o que nos deixou alegre é que pelo menos desses que nós assim acionamos, 2.508 permaneceram. Então tenho certeza que está recebendo a nossa informação. Nós temos também um newsletter, nosso canal de e-mail, que quando buscamos ele tinha uma deficiência, onde de cada vez que nós disparávamos o e-mail, 840 e poucos, em média, retornava com erro. Por quê? Porque o associado não tinha atualizado o seu e-mail. Aquele e-mail que ele botou há 10 anos, 20 anos atrás, já não é mais um mês, ele já trocou por outro. E aí o que acontece? Nós buscamos com a atualização cadastral, que foi uma das coisas feitas. Hoje esse erro só bate em média de 160, 170, depende de... E isso é uma redução grande, a gente sabe que ainda está no caminho. Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, com impulsionamento, isso é importante dizer, ou seja, a gente faz nas campanhas o impulsionamento dessa informação para ter certeza de que ela vai ser disseminada para mais gente. E nós temos as nossas campanhas, a nossa verba publicitária, para falar não só com o nosso público interno, mas aí também para atingir um âmbito muito maior que a nossa sociedade. Então, hoje a gente consegue fazer as nossas campanhas institucionais e dizer à associação quem é a Força Invicta, colocar isso no mundo externo, isso é importante. O associado saber, quando a gente botar uma mensagem lá, a Força Invicta, todo mundo sabe, essa associação é a que representa os oficiais militares, do bombeiro e da PM. Então, todo mundo hoje está recebendo essa informação. Fora isso, nós temos verba publicitária para no momento certo, porque a gente sabe que o ideal é a gente construir a assessoria parlamentar através da negociação, mas tem hora que a gente tem que apertar um pouquinho, não tem jeito, tem hora que a gente tem que dizer lá, olha, isso aqui não vai bem, alguém tem que, da sociedade aí brigue pela gente também. Então quando a gente vai fazer uma campanha dessa, como foi agora recentemente, quando nós tivemos aí uma possibilidade de ser habilitado nossos direitos pela Procuradoria-Geral através de um parecer esdrúxulo, que a gente sabe que esse parecer não ia prosperar, nós fomos, colocamos isso e isso foi ouvido por parlamentares, isso foi ouvido pelo próprio governador, e a gente gostaria de agradecer, o governador foi sensível e retornou, ou seja, buscou o nosso comandante-geral, trouxe a informação para a gente que isso foi dado de última forma, então isso para a gente é uma conquista. Precisamos ajustar algumas situações específicas, mas é uma conquista formidável. Nós tivemos aí alguns deputados que ligaram para a gente colocando solidariedade, se colocando à disposição para intermediar nesse processo, porque viram nossas campanhas
na mídia, isso é importante para a gente. E a gente faz questão de citar aqui o capitão Alden, que participou de nossa reunião aqui na sede da Força Invicta, acompanhou, se ombreou com a gente nessas questões, fez uso da palavra também enquanto parlamentar e se pronunciou denunciando essa questão. Nós também procuramos o líder do PT, né, o deputado Marcelino Galo, e também o deputado Nelson Leal, e tivemos retorno deles de que fizeram pedidos junto ao governador, e a gente aqui agradece a todos, inclusive ao próprio governador, por ter se sensibilizado com a questão. E a gente também vê que isso foi fruto de um trabalho que a categoria fez, de mobilização, de participação, e que a gente em massa encheu e lotou aqui a nossa sede, demonstrando claramente a nossa insatisfação com essa questão e que nos fizemos ser respeitados. Isso é um amadurecimento. Bem lembrado, isso é muito importante a gente falar sobre mobilização, porque existe uma série de perguntas a gente, porque se nós temos hoje tantos meios tecnológicos e nós podemos hoje, nosso aplicativo, a gente pode sim fazer assembleias virtuais, assembleias através do computador, mas esse papel da mobilização é importantíssimo. Não adianta eu fazer uma assembleia só virtual, eu preciso encher a sala nas reuniões. Algumas vezes a gente precisa dizer, olha, a categoria está unida aqui, né? E isso faz a diferença. Precisa sair do sofá, né? Precisa sair do sofá e muito. Então o que acontece? A gente hoje tem a capacidade de atingir mais gente através do recurso tecnológico que a Força investiu. Nós temos hoje servidores aqui, nós temos redundância na nuvem, tem uma série de coisas, né? Utilizei todo mundo me conhece, sabe que eu sou da área de TI, né? Na polícia eu chefio a área de TI, então eu tinha que trazer essa melhoria aqui para a Força e a gente trouxe. Hoje a Força tem capacidade virtual para falar, armazenar e transmitir, certo? Mas o que acontece? Nós precisamos também da mobilização, também lembrado para a gente, é importante isso. A gente não pode deixar de registrar também algumas outras ações que foram realizadas desde o ano passado para cá, como foi a compra dessa sede, né? Nós tínhamos um espaço alugado aqui próximo, no edifício Redenção, e por conta de termos ao longo de todos os 15 anos de existência da Força, os 3 gestores que me antecederam, o Tenente-Coronel Silvio Correia, à época capitão, o Tenente-Coronel Edmilson e o Major Elcimar, eles sempre promoveram, e a gente dá continuidade a isso, uma gestão rigorosa dos gastos, do recurso financeiro que nos é confiado, e isso tem permitido a gente fazer um volume significativo de reservas, um fundo de reserva bastante vigoroso, que nos proporcionou, sem comprometê-lo, adquirir essa sede e fazer a nossa inauguração dessa sede no começo de abril no final de abril desse ano, né? E a gente hoje pode receber com dignidade nosso associado em especial, bem como autoridades, né? É interessante a gente se situar e se posicionar bem, e isso aqui é um patrimônio de todos nós. A gente inclusive pede que nos visitem e que conheçam essa arrojada conquista, que tem muito assim de orgulho dessa gestão de ter conquistado um pedido antigo do associado, né? Desde quando tivemos a grata satisfação de ganharmos aquele R$1 milhão num título de capitalização que nós tínhamos, e se falava, dentre outras coisas, destinar esse recurso para a aquisição de uma sede própria, e hoje isso é realidade. A gente também fez vários convênios, né? A gente gosta de registrar o convênio que fizemos com o Plano de Saúde. Nós tínhamos uma limitação muito grande nessa área, muitos oficiais
estão no Planserve, outros estão em planos de saúde individuais, e a gente sabe quanto é caro e quanto é dispendioso isso. E o ano passado nós oferecemos um plano de saúde com um valor um pouco menor. Alguns associados aproveitaram a oportunidade. Isso também gerou satisfação. Esse ano nós temos uma oferta muito importante, significativa, que a gente deve apresentar provavelmente na próxima semana. Um plano de saúde que não envolve o Hospital Aliança aqui em Salvador, mas tem uma rede boa de atendimentos e que estão nos sinalizando com redução superior a 40% sobre o preço de tabela hoje que tem no mercado. Isso a gente vai estar terminando as tratativas e, se tiver correr tudo bem, a gente deve na próxima semana já formalizar o contrato e colocar para todos os associados. É um plano que poderia dar assim uma cobertura próxima do que hoje a gente tem com alguns associados relacionados ao Planserve. Porque este plano a gente vê que com criação de cotas, com limitação de financiamento por parte do governo do estado, ele passou a ter uma deficiência muito grande e vários associados têm nos procurado e nos cobrado uma solução para isso, e a gente espera que prospere nessas negociações, e a gente deve apresentar semana que vem esse plano. Aproveitando, lembrando que nós também estamos fazendo parte das negociações junto com o Planserve lá, né? Que isso não é um problema que atinge só a categoria dos oficiais nem das praças, atinge todas as categorias do funcionalismo público da Bahia. O nosso diretor social tem feito constantemente participando das reuniões lá, porque é uma discussão constante e a gente está tentando buscar melhorias no próprio Planserve, mas temos que construir essas soluções alternativas, né? Que é o nosso plano de saúde, esse propósito, plano de saúde. E gostaria de lembrar que o senhor falou muito bem da nossa sede aqui, que ela se autopaga, né? Porque os aluguéis das outras salas deixaram de existir. E a gente já tem aqui, já sabe que ela vai se pagar com deixando de pagar o aluguel, o investimento está sendo retornado. Né? Então algo em torno de 90 meses depois que a gente adquiriu, só com a economia dos aluguéis a gente consegue recuperar o dinheiro investido na compra. Né? Excelente. Eu acho que outro ponto que bem colocou aqui o nosso diretor, é importante ressaltar que tudo isso nasce de um atendimento do anseio do associado. Né? Então, tudo voltado para isso. Tudo voltado para ele. Então, era um anseio antigo da sede e a diretoria entendendo esse anseio, né, sintonizado com o associado, vem atender esse anseio com uma sede que traz, como o senhor bem colocou, dignidade, né, e nos coloca no nível, no status que todo oficial, seja da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar, ocupa, da importância dele dentro da sociedade. Né? Nós estamos sensíveis também a essa questão do plano de saúde. Eu lembro que eu comecei a trabalhar essa questão de uma negociação, de uma alternativa lá atrás, né, que foi depois consolidada com o Tenente Coronel Edmilson, com o próprio Major Edson. Nós podemos hoje, né, ofertar uma alternativa para o oficial, mas sem esquecer das tratativas que nós também estamos participando, não esquecendo daqueles oficiais, principalmente os mais novos, que assim como eu, estão no Planserve. Então nós não estamos aí afastados dessa discussão, estamos lá participando das tratativas, tentando construir uma solução. E outra questão também é um anseio dos oficiais, que é a questão da extinção do CONDER. Nós estamos buscando também outras soluções para ofertar aos nossos associados condições especiais para que eles possam adquirir seus imóveis. Né? Também é uma sinalização, um anseio da oficialidade que a gente está atento e tem buscado soluções nesse sentido. Inclusive, recentemente participei de uma audiência lá na Câmara dos Deputados com o secretário, né, o general Teófilo, em que ele colocou um programa da Sinasp voltado para a questão de habitações, né, com subsídio para os policiais do Brasil todo. E de imediato já verificamos que a Bahia precisava se habilitar, já fizemos contato com alguns parlamentares
para que verificassem qual é a necessidade para que a Bahia pudesse estar habilitada para participar desse programa. Então, a Força Invicta ela tem buscado, né, em sintonia com os anseios da oficialidade, trazer as soluções que são demandadas. Então, é e uma novidade que talvez você não saiba, Igor. Ontem a gente teve uma reunião aqui, o nosso diretor social tem feito muito trabalho nesse sentido, um trabalho inclusive de bastidor. A gente só apresenta o resultado, mas ele tem feito um trabalho muito, muito produtivo, e ontem ele se reuniu com 3 gerentes da Caixa Econômica e estamos com a sinalização de que teremos um financiamento de aquisição de imóvel diferenciado, voltado para nós, oficiais militares estaduais. Essa proposta foi colocada à mesa e a gente colocou algumas exigências de melhores taxas. Isso foi levado para hoje ter uma discussão com o superintendente da Caixa na Bahia, e, ao que tudo indica, também teremos novidades na semana que vem no tocante ao financiamento para aquisição de imóveis através de um convênio entre Força Invicta e Caixa Econômica Federal. Mas, avançando, a gente também gostaria de lembrar da criação do plano próprio que nós temos de benefícios para auxílio funeral e o benefício à família do associado falecido. Assim que a gente assumiu a direção, a gente fez uma avaliação de quanto foi gasto nos 2 anos anteriores em termos de mensalidade de plano de saúde ou plano de seguro de vida, e a gente fez um levantamento de que nos 2 últimos anos a gente tinha gasto algo em torno de R$480 mil, se não me engano, em 2 anos. E o retorno para o associado, na época, ele se deu em pouco mais de R$60 mil. São auxílios funerais, são seguros de vida, e nós idealizamos um benefício próprio para substituir esse plano, e hoje a gente tem um benefício de ajuda à família do associado falecido e temos um benefício de auxílio funeral, que o primeiro oferece R$22 mil à família do associado ausente, e o segundo R$8 mil para auxílio funeral. E essa iniciativa tem nos poupado de muito recurso que a gente vinha investindo no seguro de vida. Nos últimos meses a gente tem tido uma economia substancial em relação ao que a gente vinha gastando em termos de pagar as seguradoras, e parece que é mais um trabalho de rigor na gestão que a gente tem obtido resultados positivos, quer seja na primeira reestruturação de contratos que a gente conseguiu avançar para interiorizar os contratos de advocacia no ano passado, com a ampliação das 5 regionais citadas aqui, quer seja na recente reestruturação de alguns contratos que a gente tem conseguido fazer um planejamento para novas regionais serem atendidas com o escritório de advocacia. Como foi citado, oficiais estão em cidades que distam 300 ou mais quilômetros, ainda 100, 150 quilômetros de distância. Já é um verdadeiro incômodo para o oficial ter que ter uma defesa jurídica adequada e ele ter que fazer esse deslocamento para um agendamento, para um atendimento, ou a gente ter que fazer a despesa de deslocamento do advogado para a cidade onde ele reside, e a gente vai fazer a avaliação e percebe que naquele lugar a colocação de escritório, ao invés de gerar despesa, ao contrário, ele gera economias
aumentando a satisfação do associado, que muitas vezes, como o próprio João Alves disse, não existe nem a demanda no local. Por quê? Porque o associado lá ele não utiliza a Força Invicta, ele utiliza outras entidades associativas de cunho apenas de atendimento jurídico, como acontece no interior da Bahia como um todo. Presidente, então, se aumenta a satisfação e, além disso, reduz custos, por que não fazê-lo? Não é isso? Por que não fazê-lo? Então, façamos. Né? E a gente soma-se a isso essa criação desse plano de benefícios, que também vai na mesma linha do rigor financeiro e do valor de cada centavo que é colocado aqui pelo associado. A gente prima pela manutenção da qualidade, ampliação da satisfação sem trazer custos. Para mim também tem uma parte aí, quando a gente fala de contribuição do associado, tem associado que liga para a gente para dizer que ele não paga nada na força. Porque um convênio que ele tem numa faculdade já paga o ano todo. Né? Então, lembrando vocês também associados, que promovam mais convênios para a gente. A gente quer saber o nome de empresas que vocês querem convênio, que a gente vai tratar com essa empresa e vai tentar fechar sim esse convênio, principalmente vocês nas regionais, né? Porque aqui na capital a gente consegue facilmente identificar, porque nós moramos aqui, mas precisamos do apoio, né, do personal regional para nos indicar instituições, indicar colégios, faculdades, clubes, tudo que for de interesse do associado aí, nós vamos lá fazer tratativas e vamos tentar conveniar e buscar esses descontos para os senhores. R$50 de economia de uma escola de um filho, mais R$100 de uma economia de uma faculdade de esposa ou sua. Já foi mais do que a mensalidade. É maior do que, somado, é maior do que a mensalidade de R$ 89 e R$ 21. Então, esses convênios efetivamente nos dão uma satisfação muito grande. Enfim, são essas as mensagens que a gente gostaria de deixar para o associado. Gostaríamos de ressaltar também e lembrar os associados que estamos no momento de renovação do Conselho Deliberativo. Ele está com 16 vagas em aberto e é interessante que os associados escolham bem seus candidatos, façam um processo de renovação que permita sempre o engrandecimento da Força Invicta. O momento é esse e tenhamos todos sucesso nessa empreitada. E dessa forma, a diretoria executiva se despede dos senhores, reafirmando nosso compromisso de estar sempre orientando todos os nossos esforços para a garantia de direitos, para a ampliação desses direitos, para a comodidade e para uma melhor prestação de serviços, sejam eles advocatícios, sejam eles associativos de um modo geral, voltados para o social, voltados para o bem-estar de você, oficial militar estadual, seja policial ou bombeiro.